Fala aí, arteiros e arteiras, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas por esse vídeo estar com uma qualidade um pouco abaixo do que os anteriores, porque eu quebrei o meu cartão de memória da câmera e agora eu não consigo comprar outro. Por que estou aqui hoje? Primeiramente, para falar de um assunto polêmico. Ultimamente, vocês devem ter visto nas redes sociais sobre uma polêmica envolvendo uma exposição do Santander Cultural que falava sobre diversidade de gênero, sobre as lutas das minorias, diversidade sexual, orientação sexual, enfim, diversas outras discussões que essa exposição abordava. E essa exposição tinha previsão para se ter o término dela no dia 8 de outubro, acabou sendo cancelada muito antes por alguns motivos. Na verdade, a maioria dos motivos vieram por causa de críticas sobre a temática da exposição, que levantavam questionamentos sobre o que está sendo passado nela. E as pessoas que criticaram a exposição do Santander Cultural disseram que essa produção toda fazia apologia a pedofilia, a zoofilia, o homossexualismo, enfim, há várias outras questões que abrangem muito mais coisas do que realmente a exposição queria passar. Então o assunto é polêmico, ainda está nas redes sociais, as pessoas ainda estão debatendo, principalmente no Facebook, onde aquilo é um fórum aberto a todo mundo que quer opinar, mesmo sem ter opinião formada sobre o assunto. Posso elucidar alguns pontos específicos para algumas pessoas que ainda não têm entendimento sobre arte, ou que ainda estou em dúvida sobre qual lado eu devo ouvir ou o que eu devo aceitar. Bom, primeiramente, neste canal eu já falei alguns aspectos, alguns vídeos anteriores sobre qual era a função da arte, como ver arte, como ler imagem, enfim, já expliquei tudo como é que funciona todo o sistema. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Você pode voltar uns vídeos atrás e aprender comigo. Depois você volta para esse vídeo aqui e a gente discute um pouco melhor, certo? Faça isso agora, pode clicar. Bom, agora que você já viu todos os vídeos, ou que você já acompanha e já está ciente de tudo que está acontecendo, vamos à discussão. Primeiramente, o nome da exposição era Queer Museu, tá? Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Na verdade, a exposição ela é um apanhado de várias obras artísticas criadas ao longo dos tempos, tá? Não são exclusividade da arte contemporânea. São 270 obras de 85 artistas brasileiros. Essas obras variam de vários períodos, tá? Tipo, lá de Portinari até a arte contemporânea dos nossos dias. Então é um apanhado, um conjunto de obras que foi feito de forma a elencar um tema específico, todas elas dentro da mesma temática, que é a diversidade. Nesses 85 artistas, nós temos Alfredo Volpi, o Portinari, como eu já disse, o Leonilson, Lígia Clark, Adriana Varejão, e as obras que mais causaram polêmica, na verdade, as que mais levantaram os questionamentos, foram as obras da Bia Leite, que a gente já vai discutir. Mas vamos por parte. Qual é a função dessa exposição, tá? O que o curador quis dizer com essa exposição quando ele montou? Vale ressaltar que o curador não é uma pessoa qualquer, ele já foi o curador da Bienal do Mercosul, também em Porto Alegre, em 2015. É uma pessoa experiente, sabe o que tá fazendo, não é tipo um maluco qualquer, tá? Os artistas são artistas carimbados no cenário nacional, ou seja, são pessoas influentes dentro das artes. E a proposta toda da discussão, segundo o catálogo da exposição, que provavelmente as pessoas que discutiram e fizeram vídeos contra, apologia contra, nem leram o catálogo da exposição ou o que ela estava querendo passar, que é muito comum, né? Se você não tá acostumado aí numa exposição de arte, tu entra a porta dentro do museu e sai vendo as coisas sem entender nada, porque tu não lê o catálogo que o curador montou pra tu tentar entender o que estava acontecendo ali. Qual era o intuito dessa exposição? Era refletir sobre os desafios e os enfrentamentos que a nossa sociedade tem hoje para com esses assuntos de questão de gênero, de sexualidade, da diversidade, da violência, coisas que a gente não tem maturidade ainda para discutir numa roda de conversa. Porque se tu toca nesses assuntos, ainda é considerado um tabu. Então, a exposição vinha com um intuito realmente diferenciado de discutir essas temáticas, afinal, o público LGBT ali não tem muita abertura dentro das artes visuais, não se discute muito, e ainda na sociedade é considerado tabu. Essa exposição vinha com o intuito de modificar esse panorama, só que a partir do dia, na verdade ela teve a estreia dela, foi dia 15 de agosto, mas o rebuliço todo só deu agora, de setembro. Por quê? Porque um grupo ligado ao MBL e a outras instituições de Porto Alegre foram até a exposição e gravaram um vídeo questionando todas as obras de arte que estavam lá de maneira totalmente não muito fundamentada, tá? E começaram a elencar coisas que não tinham nada a ver com as obras de arte, como os temas sobre a pedofilia, a zoofilia, homossexualismo, a destruição de obras religiosas e coisas do gênero. Enfim, estaram até o clima de vilipêndio, que é quando comete uma afronta contra uma escultura religiosa e ofende a religião de outro. Pessoas que não entendem de arte discutindo sobre arte. Esse é o problema da questão, tá? Vale ressaltar que o MBL é o Movimento Brasil Livre, que esteve ligado às manifestações para o impeachment da presidente Dilma
e tá ligado com a maioria dos políticos de hoje em dia lá da ditas direita brasileira. Aí você me pergunta, Elvis, você é de esquerda? Não, eu sou centralizado, bem centrado no que eu quero. Eles foram lá, tá? Fizeram vídeos dentro da edição do Santander Cultural. Pra quem não sabe, o Santander é um banco que tem uma instituição cultural, que apresenta cursos de cinema, a instituição toda, a galeria de arte deles lá, que eles promovem exposições, promovem debates, palestras. O problema é que, um dos problemas é que um dos caras que tava lá, tava com uma camisa escrita, eu sou machista, daí tu não pode levar muito em consideração o que aquele cara tá falando, né? Mas tudo bem. Vamos tornar essa discussão mais profunda, certo? Sem ficar pensando no movimento de direita, no movimento de esquerda, o que eles querem dizer, o que esses querem dizer. Vamos centrar no papel da arte. Em alguns vídeos anteriores eu falei que o papel da arte era fazer questionar, principalmente fazer questionar. Esse era o papel da exposição, fazer questionar sobre as questões que todo mundo agora tá criticando lá no Facebook. Uma das obras chamou mais atenção ali são as da Bia Leite, Travesti da Lambada e A Deusa das Águas, que é uma fotografia de criança trabalhada que foi tirada do site, que é um site que mostra crianças super afloradas com sua sexualidade, a homossexualidade no caso, e que vivem muito bem assim, desta maneira, sem ser podadas pelos pais ou pelos familiares, ou seja, aceitas pela sociedade. Outra obra duramente criticada lá pelos críticos de arte do videozinho, da galeria, foi Cruzando Jesus Cristo com a Deusa Shiva. Qual era a ideia deste quadro? É a figura de Jesus Cristo crucificado com outros vários braços, cada braço segurando uma coisa da cultura ocidental, ligado ao consumismo, ao capitalismo, ou seja, fazia toda uma referência à sociedade como um todo. Quais são os nossos símbolos de idolatria hoje em dia, certo? E ali um dos personagens do vídeo ali fala que aquela obra estava ofendendo o cristianismo, ofendendo a religião das pessoas e tudo mais. O que acontece? A ideia do artista ao criar esta obra é uma obra que já tem quase 20 anos, e ela era justamente de linkar, era uma Semana Santa quando ele criou, segundo os relatos que ele fez ali depois, de linkar a religião ocidental, que seria o cristianismo, com a religião oriental lá da Índia, né, o hinduísmo. Só que ao invés de colocar os braços de Shiva, como é colocado na cultura indiana, ele colocou os elementos que fazem parte da nossa idolatria. Afinal, todo mundo tem um celular, todo mundo consome Coca-Cola, todo mundo tem um computador, enfim, faz várias referências ao mundo da pop art, inclusive, lá com as latinhas de sopa Campbell, da Marilyn Monroe, enfim, pega todo o elemento da mídia e coloca nas mãozinhas. E o artista falou um trecho engraçado, né, no comentário que ele fez, que ele não entendeu o porquê. Aquilo não é Jesus Cristo, aquilo ali é uma imagem, é uma pintura. E usou o mesmo argumento Matisse usou numa exposição quando ele pintou uma mulher verde, e uma moça, uma senhora, chegou pro Matisse e disse: eu nunca vi uma mulher verde, por que você pintou uma mulher verde? Aí ele falou: isso não é uma mulher verde, isso é uma pintura. Não é, a intenção da obra não foi dilacerar, acabar com a versão. Isso daí foi uma coisa inventada pelos carinhas que estavam lá fazendo o vídeo, sabe? Se tu não sabe ler uma obra de arte, vai estudar antes, tem uns vídeos aqui pra vocês aprenderem a fazer isso. E daí tu vai lá no museu e tira tuas próprias conclusões. O que tu não pode fazer é entrar lá dentro e achar aquilo que tu acha que é e falar pra todo mundo, espalhar tudo de uma maneira catastrófica como foi feito. Enfim, essa foi uma das obras bem questionadas nessa exposição ali. Sobre a obra da Bia Leite, Travesti da Lambada e A Deusa das Águas, ela deu uma declaração respondendo todo o questionamento, porque foi o alvo da pedofilia, certo? Nada na obra dela faz alusão à pedofilia, tá? As crianças não estão em cenas obscenas, elas não tem nada. Só uma figura de uma criança que nem dá pra identificar muito ao certo. E ela fala que o objetivo do trabalho dela não é fazer apologia à pedofilia ou à sexualidade da criança. É muito pelo contrário. É pegar essas crianças que têm a sua abertura de personalidade muito maior do que as outras que são, tipo, introvertidas, e trabalhar essa existência da criança, entendeu? Fazer com que elas tenham essa existência respeitada e não, tipo, de maneira pejorativa, desviadas pro mau caminho, e vai acabar contagiando o mundo inteiro e todo mundo gay, vamos sair por aí dançando lambada. Não é isso. A obra veio justamente para essa questão de tentar enfrentar o preconceito, de tentar enfrentar um bullying e de mostrar pra criança que ela pode ser quem ela quiser ser, quem ela é realmente. Ela não precisa ficar
se enchendo de máscaras e fantasias pra dizer uma coisa que ela não é, pra sociedade aceitar ela como um todo. Essa é a intenção da obra da Bia Leite, que todo mundo tá criticando, que todo mundo tá falando que faz alusão à pedofilia. Não faz alusão à pedofilia coisa nenhuma. A obra que fala de zoofilia, que é da Adriana Varejão, que também é uma artista super respeitada aqui no Brasil, tá? Uma artista brasileira muito boa. Tem um trabalho muito sério, muito legal. Na verdade, a obra que falam que faz o apelo à zoofilia é tipo um pedacinho, um detalhezinho de uma obra bem maior, que mostra realmente um ser humano tendo uma relação com um animal. Só que, é um pequeno detalhe dentro da obra, e o intuito dessa obra era jogar luz a assuntos que eram escondidos dentro da sociedade. É uma maneira de questionar, entendeu? Na verdade, a obra da Adriana, neste caso, faz justamente o contrário. Ela explora essa coisa, ela fala assim, tipo, vamos discutir esse assunto, porque está escondido na cabeça de você. Então vamos falar sobre isso aqui, né? Por que a gente vai ficar escondendo um tema, sendo que ele pode ser discutido abertamente dentro da sociedade e se desfazer esse tabu, né? E vamos falar aí o que acontece. Então, assim, também não faz apologia. Eu não entendo aonde as pessoas acharam a apologia. O que é a apologia? É eu fazer algo que incite outra pessoa a cometer aquilo que eu estava falando, aquilo que eu quis passar na minha obra de arte. Em nenhum momento, nenhuma das obras lá me incitam a fazer, a cometer zoofilia ou a pedofilia. Muito pelo contrário, elas jogam luz sobre assuntos que merecem ser, sim, discutidos dentro da nossa sociedade, principalmente hoje dentro da arte contemporânea. Mas vamos fazer um aspecto histórico, tá? Não é novidade no Brasil, não é novidade no mundo, tá? Essa questão de pudor dentro das artes já veio há muito tempo atrás. Se a gente for pegar todas as obras de arte que já tiveram relações com o tema de sexualidade, homossexualidade, erotismo e outras coisas, a gente tem que fechar vários museus de arte espalhados pelo mundo, grandes museus, tá? Que até hoje exibem suas obras de arte dessa maneira. Exemplos básicos e simples que a gente pode ter que relatam os mesmos temas que estavam sendo apresentados lá dentro do Santander Cultural em 2017 e que foram feitos lá em 1500. Por exemplo, o Jardim das Delícias do Hieronymus Bosch. O Jardim das Delícias foi feito em 1504 e mostra exatamente essa Sodoma e Gomorra que é o mundo. Todo mundo se pegando, uma festa, uma generalizada, certo? Foi feito lá na época da Renascença, né? 1504, o Brasil estava recém sendo descoberto. Outro artista que usa muito erotismo dentro das obras e que naquela época também foi duramente criticado foi o Gustav Klimt, que apresenta desenhos bem obscenos, por sinal, que até hoje são expostos em museus. E outro artista que recebeu a crítica mais dura, assim, eu acho que todo mundo ficou chocado e que até hoje as pessoas que vão lá no Museu d'Orsay ficam chocadas também, é o Gustave Courbet, do período realista, que pintou A Origem do Mundo, que é uma obra nada menos do que o órgão sexual feminino aberto, exposto com as pernas abertas. Então, tipo, não é o fim do mundo, não é tipo, oh meu Deus, o que aconteceu aqui, meus olhos estão sangrando. Não é isso que acontece. Dentro de uma exposição de arte, a gente tem que levar em consideração que quando tu vai discutir arte com alguém, tu tem que discutir arte com quem entende de arte. E não com quem vai lá, que eu acho que deve ter sido a primeira vez que alguém entra aquelas pessoas entram no museu e saem difamando o trabalho de vários artistas que já foram consagrados na história, que já tiveram suas obras expostas em galerias do mundo inteiro, que já tiveram suas obras expostas em bienais, Brasil afora, e tu entra lá com o intuito de simplesmente deixar aquilo lá tudo pejorativo, tudo extremamente mal explicado, espalhar isso nas mídias sociais, e as pessoas que não têm entendimento, não têm discernimento para entender a mensagem de uma obra de arte, acabam compartilhando aquilo como se aquilo fosse o final dos tempos. Então assim, pessoal, acordem e cresçam. A arte está aí para ser questionada. E foi muito errado o Santander Cultural ter aderido às respostas e às críticas daquelas pessoas e fechado a exposição. Porque quando se fecha uma exposição, a gente ergue um templo para a ignorância. Se a gente for fazer isso em todas as exposições de arte que tiverem um tema mais forte sendo abordado e essas exposições são fechadas, daí a gente entra num período bem retrógrado que o Brasil também já passou. O tema da exposição é extremamente pertinente, não é nada pejorativo. Eu fui analisar as imagens, sim, tem imagens que são mais erotizadas. Talvez pudessem ter sido colocadas algum tipo de censura em questão de idade dentro da exposição pelo Santander Cultural. Eu não sei se tinha censura, eu não cheguei a ver a exposição ao vivo. Eu só vi as imagens e pesquisei o máximo que eu pude para fazer esse vídeo. Mas assim,
essas obras de teor erótico e envolvendo o corpo nu, a nudez ou a sexualidade já existem, ó, desde a Grécia Antiga. Então não é novidade, não tem por que as pessoas ficarem tão chocadas dessa maneira. Afinal, é o papel da arte, é fazer isso, entende? Se a gente ficasse quieto e só representasse paisagens e vasos de flor, o que aconteceria com o mundo? A gente viveria numa bolha, certo? Então, assim, entenda, tá? Quando a discussão é elevada desta maneira, a gente tem que saber analisar os dois lados, juntar os dois lados, formar a nossa própria opinião e soltar o nosso argumento. Este é o meu. Vale ressaltar que eu não sou qualquer um, eu estudei arte, estudo arte, dou aula de arte. Enfim, eu tenho esse canal aqui justamente para elucidar nestes casos, tá? Porque é muito triste ver as pessoas discutindo sobre o assunto sem base teórica nenhuma, porque só fizeram desenho livre na escola e não visitam espaços de arte. Quantas galerias de arte você já visitou hoje? Ou esse mês? Este ano? Quantos museus você já visitou esse ano? É bem legal. Tipo, há um tempo atrás o Facebook era uma convenção de cientista político discutindo política, mesmo sem entender de nada. Agora, com esse lance da exposição, é uma grande galeria de arte cheia de críticos que nunca visitaram um museu. Então, assim, é bem caótica a situação. Veja bem quem você está ouvindo, o que você está ouvindo e o que você está administrando na tua cabeça dessas informações. E foi, sim, extremamente errado terem cancelado a exposição, porque o intuito da arte é fazer questionar, é fazer pensar, é fazer refletir. Se a arte não pode fazer isso, a gente entra num período ditatorial de censura que a gente não pode mais expressar a nossa opinião. E podemos discutir mais. Se você não concorda com a minha opinião, se você concorda, se você tem algo a acrescentar, por favor, comente aqui embaixo. Vamos discutir, vamos colocar esses pingos nos is e descobrir e conversar um pouquinho mais sobre arte, porque apesar desse auê todo ter acabado com a exposição, ainda assim levantou questionamentos, que é muito legal dentro do mundo da arte. Eu acho que todo artista é aberto a questionamento. Então, assim, por que foi cancelada? Quem cancelou? Qual é o motivo real? Vamos discutir esses assuntos. Porque se o intuito daquela exposição era discutir sobre esses temas de diversidade e questões de gênero, com o fechamento dela acabou discutindo-se muito mais do que se ela tivesse ficado. Então vale muito a pena esse questionamento. Tem alguma coisa para falar? Por favor, coloca aqui no comentário que eu vou estar pronto para ouvir, pronto para responder. E daí a gente pode fazer outros vídeos, enfim, só com essas discussões que vocês colocarem aqui. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!